poder afirmativo, o poder oculto de Thomas Troward. Perceber a verdadeira natureza do poder afirmativo é possuir a chave do grande segredo. Sentimos sua presença em todas as inúmeras formas de vida pelas quais estamos envolvidos e a sentimos como a vida em nós mesmos. E, finalmente, algum dia, a verdade irrompe sobre nós, como uma revelação de que podemos exercer esse poder, esta vida, pelo processo do pensamento. E assim que vemos isso, a importância de regular nosso pensamento começa a despontar sobre nós. Perguntamos a nós mesmos o que é esse processo de pensamento, e então descobrimos que é o pensamento da força afirmativa em formas que são o produto de nosso próprio pensamento. Nós mentalmente concebemos a forma e então pensamos vida nela. Essa deve ser sempre a natureza do processo criativo em qualquer escala, seja na grande escala da mente cósmica universal ou na escala em miniatura da mente individual. A diferença é apenas em grau e não em espécie. Podemos imaginar o mecanismo mental pelo qual isso é feito da maneira que melhor satisfaça nosso intelecto. E a satisfação do intelecto neste ponto é um fator potente em nos dar essa confiança em nossa ação mental, sem a qual nada podemos efetuar. Mas a externalização real é o resultado de algo mais poderoso do que uma mera apreensão intelectual. É o resultado daquele estado mental interior que, na falta de uma palavra melhor, podemos chamar de nossa concepção emocional de nós mesmos. É o eu que sentimos ser que assume formas criadas por nós. Por isso, nosso pensamento deve estar tão alicerçado no conhecimento que possamos sentir sua verdade e, assim, sermos capazes de produzir em nós aquela atitude mental de sentimento que corresponde à condição que desejamos externar. Não podemos pensar na manifestação de um tipo de vida diferente daquele que percebemos em nós mesmos. Como diz Horácio, nemo dat quod non habet. Não podemos dar o que não temos. E por outro lado, nunca podemos deixar de criar formas de algum tipo por nossa atividade mental, pensando vida nelas. Este ponto deve ser observado com muito cuidado. Não podemos ficar parados produzindo nada. A máquina mental continuará produzindo algum tipo de trabalho, e cabe a nós determinar de que tipo será. Em toda a nossa ignorância ou compreensão imperfeita disso, criamos formas negativas e pensamos vida nelas. Nós criamos formas de morte, doença, tristeza, problemas e limitações de todos os tipos. E então pensamos na vida nessas formas. Como resultado que, por mais inexistentes que sejam em si mesmos, para nós eles se tornam realidades e lançam suas sombras sobre o caminho de que de outra forma seria brilhante, com as belezas multicoloridas de inúmeras flores e a glória do sol. Isso não precisa ser assim. É dar ao negativo uma força afirmativa que não lhe pertence. Considere o que significa o negativo. É a ausência de algo, é não ser, e é a ausência de tudo o que constitui o ser. Abandonado a si mesmo, permanece em seu próprio nada. Isso assume forma e atividade quando as damos a ele por nosso pensamento. Aqui, então, está a grande razão para praticar o controle sobre o nosso pensamento. É o único instrumento com que temos de trabalhar. Não é instrumento que funciona com a maior certeza. Para limitação, se pensarmos limitação. Para alargamento, se pensarmos em alargamento. Nosso pensamento, como sentimento, é um imã que atrai para nós as condições que correspondem exatamente a ele. Este é o significado do ditado que pensamentos são coisas. Mas você diz, como posso pensar de forma diferente das circunstâncias? Certamente você não é obrigado a dizer que as circunstâncias no momento presente são o que não são. Dizer isso seria falso. Mas o que se deseja não é pensar do ponto de vista das circunstâncias. Pense daquele ponto de vista interior, onde não há circunstâncias, e de onde você pode ditar quais serão as circunstâncias, e então deixar que as circunstâncias cuidem de si mesmas. Não pense nisso, naquilo ou em outras circunstâncias particulares de saúde, paz, etc., mas na própria saúde, paz e prosperidade. Aqui está um anúncio da Pearson Weekly. Pense em dinheiro. Grandes fabricantes de dinheiro pensam em dinheiro.
Esta é uma declaração perfeitamente correta do poder do pensamento, embora seja apenas uma propaganda, mas podemos fazer um avanço além de pensar em dinheiro. Podemos pensar a vida em toda a sua plenitude, junto com aquela perfeita harmonia de condições que inclui tudo o que precisamos do dinheiro e milhares de outras coisas boas, para algumas das quais o dinheiro é o símbolo do valor de troca, enquanto outras não podem ser estimadas por um padrão tão material. Portanto, pense na vida, na iluminação, na harmonia, na prosperidade, na felicidade. Pense nas coisas em vez de nesta ou naquela condição delas. E então, pela operação segura da lei universal, essas coisas se formarão nas formas mais adequadas ao seu caso particular e entrarão em sua vida como forças vivas e ativas, que nunca partirão de você, porque você sabe que elas são parte e parcela de seu próprio ser.